A franquia de God of War é realmente gigantesca e muito rica em detalhes, tanto nos jogos da saga grega quanto nos da saga nórdica. Por esse motivo, muitas coisas os jogadores deixam passar despercebidos. No vídeo de hoje eu trago para vocês coisas que com certeza você não sabe sobre a saga grega de God of War. Então já deixa aquele like e se ainda não for inscrito, se inscreva. Aqui sempre tem novidades, teorias e curiosidades do mundo dos jogos. E só com a sua inscrição e com o sininho ativado você não perderá nada do que eu posto aqui. Agora que você já deixou seu like e já está inscrito aqui no canal, podemos prosseguir. Então vem com o pai! Fala meu povo, fala minha pova! Vamos começar falando sobre o desenvolvimento do nosso querido protagonista, o Kratos. Vocês sabiam que o nome dele não era para ser Kratos, mas sim Deimos? Não é Deimos, o nome do irmão de Kratos, tá meu povo? É Deimos. E ele seria totalmente diferente do Kratos que conhecemos atualmente. Se liga só nas primeiras artes conceituais do personagem. Realmente bem diferentão do Kratos que saiu. E cá entre nós, bem melhor, né? Nada a ver jogar com um personagem que matava várias coisas brutalmente com um bebezinho pendurado nas costas. Na real, isso não faz nem um pouco de sentido. Ainda bem que eles deixaram essa ideia para trás e trocaram toda a arte. Inclusive o nome para Kratos, que em grego significa força, poder. O que agora sim faria sentido para o personagem, até porque o jogo se passaria na mitologia grega. E antes de darem a palavra final que o Kratos seria como é hoje, eles até fizeram outras artes antes com o Kratos com as tatuagens azuis. Mas quando eles estavam quase batendo o martelo de que Kratos seria assim, o diretor David Jaffe postou a imagem de Kratos com as tatuagens azuis no Twitter, dizendo que aquele ali seria o personagem de God of War. E foi aí que o fã avisou que o personagem estava muito parecido com o Bárbaro do Diablo 2 e que poderia dar algum tipo de problema de direitos autorais e etc. E como vocês podem ver aí na imagem, realmente era muito parecido e com certeza daria algum tipo de problema. E foi daí que eles decidiram mudar a cor da tatuagem para a cor vermelha e que na minha opinião ficou muito bom. Justamente porque Kratos é sanguinário, cheio de ódio e raiva. E o vermelho representa muito bem tudo isso. As fases iniciais de desenvolvimento de um jogo geralmente é bem esquisita mesmo. Kratos era para se chamar Deimos, deveria ter um bebê nas costas, aí depois muda tudo isso e coloca ele como é hoje, só que com as tatuagens azuis. E graças a um seguidor do Twitter, eles mudaram para o vermelho, que é o Kratos atual que conhecemos. E que pra mim é bem melhor do que as duas opções anteriores. Vocês me ouviram falar anteriormente sobre o nome David Jaffe, que é o criador e idealizador de God of War. Pra quem não sabe, David Jaffe é um game design muito conceituado no mundo dos jogos. E antes de criar o God of War, ele já havia criado um jogo chamado Twisted Metal. Neste game, você controlava um carro que tinha que destruir outros carros em uma pista de corrida. E esse jogo tinha feito muito sucesso na época, mas David Jaffe resolveu dar uma parada com essa franquia porque ele começou a trabalhar em God of War. Ele ficou na Santa Mônica até o God of War 2 e saiu antes de começar o desenvolvimento do 3. Ou seja, ele não participou do desenvolvimento nem do 3 e nem dos jogos do PSP, que são o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta, e nem mesmo do God of War Ascension de PlayStation 4. E isso é normal, tá meu povo? Acontece com várias franquias onde o criador sai da empresa e não participa das continuações dos próprios jogos que ele criou. Um outro exemplo dessa situação foi o criador de Assassin's Creed. Ele ficou na Ubisoft até o 2 apenas. E depois disso, a Ubisoft demitiu ele e seguiu com os jogos da franquia normalmente. Mas agora voltando para o David Jaffe, uma coisa muito interessante foi que enquanto ele estava ainda na Santa Mônica, ele já queria que God of War, depois da mitologia grega, fosse para a mitologia nórdica e depois para a mitologia egípcia. Ou seja, lá no desenvolvimento de God of War 2, já tinha planos para qual mitologia Kratos iria no futuro da franquia. E 11 anos depois do lançamento de God of War 2, tivemos o God of War 2018, que foi na mitologia nórdica. E agora, depois de God of War Ragnarok, bem provável que a próxima mitologia a ser explorada seja a mitologia egípcia. Então, apesar de David Jaffe não estar mais presente na Santa Mônica, ele deve estar muito feliz com o rumo que a franquia tomou, já que era isso que ele tinha planejado para os jogos de God of War. Enquanto David Jaffe ainda estava na Santa Mônica, um período após o lançamento de God of War 2, ele deu uma entrevista dizendo como ele imaginava que seria o God of War 3,
e ele disse que Zeus seria morto logo no começo do game. E com isso, as outras divindades de outras mitologias iriam para o Olimpo para tentar dominar a Grécia. E então, Kratos aniquilaria todos os deuses de todas as mitologias. Bom, seria realmente interessante, mas eu acho que ficaria muito bagunçado. Foi bem melhor essa ideia não ter se concretizado. Mas diz aí, o que você acha sobre essa ideia? Acha que teria ficado bom ou prefere do jeito que foi God of War 3 mesmo? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Não há questionamento algum sobre que a dublagem de todos os God of War são realmente perfeitas. Todas as vozes combinam com seus respectivos personagens. Mas uma coisa que muitos de vocês provavelmente não sabem é que a voz da maioria dos personagens são de atores famosos lá dos Estados Unidos. Como por exemplo, o próprio Hércules de God of War 3. Quem dubla ele, nada mais nada menos do que aquele ator que fazia o Hércules em um seriado muito antigo e muito famoso que passava junto com aquele da Xena. Pois bem, o ator Kevin Sorbo, que fez o Hércules desse seriado, é a voz dele que dubla o Hércules em God of War 3. Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar. Infelizmente a garotada mais nova não viveu nessa época. Outro exemplo é o Perseu, de God of War 2. Quem dublou ele foi o ator que fez o Perseu lá no primeiro filme Fúria de Titãs de 1981, que é o ator Harry Helling. Outro cara que dublou o mesmo personagem duas vezes, só que de animações diferentes, é o Corey Burton. Ele fez a voz de Zeus em God of War, mas antes disso ele tinha feito a voz de Zeus naqueles desenhos do Hércules da Disney. E por último, e até mesmo mais interessante e esquisito, é a dublagem do Hades, que foi feita pelo ator Clancy Brown. Só que ele foi o mesmo dublador do Sr. Sirigueijo na versão americana de Bob Esponja. O mundo da dublagem é muito interessante justamente por isso. Tu pode fazer vários personagens de estilos completamente diferentes e ainda assim ficar bom em todos eles. Uma coisa que eu acho que todos vocês já sabem é que God of War 3 é o mais polêmico da saga grega, justamente porque ele tem muita violência, muita morte bizarra e sangrenta e também muita nudez, principalmente quando aparece a Afrodite. Mas a questão é que essas partes foram muito censuradas na versão japonesa do jogo, incluindo na morte da maioria dos chefões. Uma das cenas que foram censuradas lá está a cena da morte de Hélio. Na versão original, Kratos arranca a cabeça de Hélio e na cena mostra o pescoço sendo arrebentado. No Japão não. Quando Kratos segura a cabeça dele para arrancar, a câmera vai para o rosto de Kratos e só mostra que ele fez força para arrancar, mas você não vê a cabeça saindo como no jogo original. Só aparece a cabeça na mão dele depois. E na parte das mulheres com os peitos de fora, com certeza também teria que ter censura, né? No jogo original, todas elas estão praticamente peladas, com os peitos de fora e tudo mais. Mas na versão do Japão, todas elas têm um sutiã e não dá para ver o peito delas. Um dos mistérios mais estranhos quando você joga God of War 1 a primeira vez é sobre aquele coveiro. Quem nunca se perguntou quem seria aquele cara, não é mesmo? Ele tem outra aparição em Ghost of Sparta, e neste game é revelado para a gente a identidade desse coveiro. Ele é o Zeus disfarçado. Para confirmar isso, basta você completar alguns desafios nos modos extras do jogo. Fazendo isso, você irá libertar o coveiro para jogar. E quando você selecionar ele, quando entrar no mapa do desafio, ele se transformará em Zeus. E daí você pode jogar com o próprio Zeus, e que ao meu ver é a forma mais poderosa dele, onde ele está usando a lâmina do Olimpo em uma mão e na outra está usando as manoplas de Zeus, que é outra arma muito poderosa que você adquire durante os Chains of Olympus. E então acaba com um mistério sobre esse coveiro, ou não. Em breve eu vou trazer uma teoria sobre esse coveiro aqui no canal, então se inscreve aí e ativa o sininho para não perder, hein? E agora, para finalizar, as últimas curiosidades são sobre o jogo God of War Ascension. Se vocês repararem bem, ele é o God of War mais diferentão da saga grega, e não tem várias coisas que os outros jogos têm, como por exemplo, aquele minigame de sexo. Ele foi o primeiro jogo que excluiu esses minigames, até porque aposto que dava muito problema em vários países por conta disso. Além disso, ele não tem nenhum ponto de save game como aquela luz que vemos durante os outros jogos da saga. Nele, o jogo é salvo automaticamente. Nele também não tem nenhuma arma secundária. A única coisa que muda é as próprias lâminas do caos, que fica de fogo, de gelo e etc. E por fim, ele também é o único jogo que no menu não tem o rosto de Kratos. No caso, a metade do rosto dele como nos outros.
Se você tem mais alguma curiosidade interessante que deseja compartilhar comigo, deixa um comentário aí embaixo. E antes de sair do vídeo, se você gostou dessas curiosidades, não deixa de se confirmar se já está inscrito aqui no canal e se já deixou seu like. Papai vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir, tamo junto, falou!